aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks pra gente falar hoje sobre como você vai liderar e não apenas operar o seu stack de Martech. Como sempre, ao meu lado, ele! Quem tu é, Luciano? O Saci. Não, sabe quem você é? Quem sou? Tu não sabe quem você é? Não sei. Porra, tá Pra maluco. mim, eu era o Luciano. Não. Você é o LeBron James do GTM, do Analytics. Sabe por quê? Recordista de pontos. Tá velho, mas continua jogando. O cara não quebra. Eu tô velho mesmo. É isso aí, viu? Seja bem-vindo, Luciano, mais um episódio pra gente falar muito aí. obrigado pelo convite, Porra, cara. eu te convido sempre, cara. Convite. O problema é que nem sempre tu aceita. Às vezes tu vem na marra, né? Mas tudo Exatamente. bem. Hoje não é o caso, né? Hoje não é o caso. Hoje a gente tá em casa. Não, hoje ele tá em casa. Hoje eu tô. Hoje ele tá em casa. Pra gente poder falar sobre o tema, a gente convidou gente que, né, sabe do tema. Exatamente. Nosso papo, por isso que quando me chamam pra podcast eu dou uma pensada. Não, mas esse eu gosto bastante. Não, eu gosto também, mas o que eu penso... Tem alguns que eu, tipo assim, a gente traz as pessoas que sabem, mas eu, tipo assim, eu não O faço tema, a menor né? ideia. O Esse pelo tema. menos eu gosto. Não, mas é porque eu tô falando que eu penso duas vezes quando me chamam pra podcast. Porque como a gente aqui é apresentador, Aham. a gente faz pergunta que a gente quer Não, a resposta. obrigação é completa E de meu ponto é vocês. só falar, excelente. Excelente. Adorei o que você trouxe. Se tu falar Agora, que quando uma você coisa tá que eu do não outro sei, lado, eu vou confirmar e a gente vai criar essa difícil. fake news É juntos. difícil. Vamos lá, seja bem-vinda mais uma vez no nosso podcast, Aline Onishi e Bruno Santana. Vou pedir pra Aline começar se apresentando rapidinho, depois o Brunão. Mas ambos já são de casa, que já figurei Pô, tá repetida maluco. em 700 coisas nossas já. Exatamente. Boa, gente. Muito obrigada de novo pelo convite, Gustavo, Luciano. Tava muito ansiosa para voltar aqui a fazer esse podcast. Eu lembro que há um ano atrás, quando a gente fez o primeiro, eu falei, cara, não faço ideia de como faz um podcast. Não que eu saiba, mas pelo menos eu já estou um pouco mais confortável. E acho que vocês também deixam convidados super tranquilos de ter essa conversa. Então, enfim, estou muito feliz de estar aqui. Sou a Aline, eu sou Country Manager da Minders. Estou na Minders aí há 2 anos. E estou responsável aí pelo crescimento do time, então muito feliz de poder contribuir um pouquinho, falar um pouquinho sobre o Martech e o que a gente vê no dia a dia com os nossos clientes. Então espero contribuir com vocês. Pô, espero contribuir. Chega miudinha pra depois, né? É. Vai amassar aqui. E assim, Luciano, a gente falou pro pessoal da Minders que precisava de 2 pessoas. Uhum. Aí eles falaram, cara, tem um cara aqui, o que vocês acham? Aham. Aí eu falei assim, pode ser, fazer o quê? Tem que compor mesmo? Ele Opção, né? Vai ele. não tem muita opção, né? Não fala Bruno isso não, o cara Santana. se preparou. Ele estudou, ele veio. Tô zoando, carinho. cara. Seja bem-vindo, Não. o cara é professor. Eu tô em casa, Não, né? não, Eu tô em casa. De novo, obrigado, pessoal, pelo convite. Acho que é o terceiro podcast. Terceiro É o ou terceiro quarto. ou É quarto. papo de música. Vídeo no YouTube. Curso, vídeo no YouTube, exatamente. Tu tá mais no YouTube da Métrica mais do que eu, pô. Pô, eu vi o vídeo outro dia, eu me surpreendi com a quantidade de views que tinha. Acho que é o meu vídeo mais visto da história. Fiquei com vergonha e não cliquei. Você tem que mandar pra sua mãe. Não, isso aí eu tenho que mandar, minha mãe vai chegar um vídeo pra você aí em breve. Mas, sim, pessoal, eu sou o Bruno. Na Minders, hoje em dia, eu sou Delivery Manager. E eu cuido da nossos serviços, entrega os nossos serviços em todas as nossas áreas de atuação, né? Então, a gente atua em toda a América Latina, eu falo desde o norte do México ao sul da Argentina. E aí eu estou em contato diariamente com nossa equipe de serviço, nossos clientes, para entregar as melhores soluções e o melhor serviço possível para eles. Então, um prazer estar aqui com vocês. Eu vim mais para aprender, na verdade. Eu dou meus pitacos, mas eu vim para aprender. Boa, boa. Vou começar aqui, antes da gente falar dos pormenores do papo, né, Luciano? Eu já vim com a camisa do Analytics Summit, eu sou malandro. Por quê? Porque a Aline Onishi estará no palco do Analytics Summit, com a segunda palestra do evento, Sim, junto com a Gol, sim. falando sobre dados em tempo real. Olha aí. Não é, meu irmão, é muito parada maneira. Sabe como é que você sabe que o evento é maneiro? Aham. Quando você vai conversando com outros palestrantes, eles falam assim, não, eu posso chegar desde cedo? Eu falo, pô, claro, ele não, porque tem muita palestra que eu quero assistir. O palestrante que vai palestrar, Ele quer ele quer assistir a assistir palestra. também a galera que vai Exatamente. falar. Porque ele Toma também esse acha o tema Inception aí. maneiro. Exatamente. Isso é surreal, pô. Vai ter, surreal. sim, a galera não vai ser esses eventos que a galera chega 2 da tarde pra palestrar, tomar um café e meter o Não. pé. É evento que vai chegar 8 da manhã e sair no final do evento mesmo. Amassados de tanto conteúdo. E a galera que quer estar com a gente lá, Luciano, 16 de outubro em São Paulo. Vai estar aparecendo, já tá aparecendo o QR Code em tudo tudo quanto é canto levado, na né? tela para você poder conseguir garantir o seu ingresso. Porque olha só, até então, zero online, tá? Só quem vai estar lá no presencial Uhum. vai conseguir consumir. A gente, né, tem falado isso há um tempo, se adianta aí, porque só vai ter presencial, fechou?
Então o link vai estar aparecendo aí nos QR Codes da tela, né? Não sei aonde, da direita, esquerda, Isso aí. embaixo. Mas no link na descrição também tem. Não, e a você parte poder mais conseguir garantir. maneira é que a gente gosta da galera que assiste nosso conteúdo. Então, o que tem, Exatamente. Luciano? Apontou a câmera no QR Code, tem R$300 de desconto. Aí, Isso toma, aí toma. isso é brabo, tá? Toma. Porque a galera que digitar Analytics Summit, cair no Google e clicar, Não, aí, 300 de conto. are you leigo, man? É isso aí. Então, você tá aqui toda quinta-feira ouvindo, tu tem moral. Pô. Exatamente. Link na descrição, aponta a câmera QR Code, vai ter palestra E, da ó, Aline. só pra contextualizar. São Paulo, tá? São Paulo, 16 São Paulo, 16 de São Paulo. outubro, São Paulo, no Cubo, No Vila Cubo Itaú. Olímpia. Isso aí. Não tem desculpa. É isso Beleza? aí, ó. Palestra da Aline junto com a Gol, falando de cases e dados em tempo real. Caio maravilhoso. Tramontina falando. Caio Tramontina, como- superintendente de Martech do Exatamente. Itaú. Teremos o Banco Inter falando sobre personalização na prática. Pessoal do NG Cash falando NG sobre Cash falando sobre construção de aplicativo para geração Z. aquisição Então, e muito mensuração para geração Z. Exatamente. Pô, a gente vai ter uma mesa de Martech, a gente vai ter a mesa de como grandes marcas mensuram o marketing, que vai ter Mercado Livre Uhum. e vai ter Localiza. Sim. Vai ter uma mesa de Martech com você, que Sim. vai ter Conta Azul, Conta Azul. Itaú, vai ter mais um monte de gente. E vai ter mais um monte de É gente. muita coisa, meu irmão. Aí, na moral. Não, é o e é evento. maneiro mesmo. É o maneiro. evento. Eu tô Não é empolgado. porque é nosso, não. Eu, Eu tô- eu iria também. Eu tô tá tão ligado? empolgado que eu vou chegar em São Paulo 9 dias antes, pô. Olha só É. que loucura. Você não, você chega um pouquinho depois, mas eu vou chegar 9 dias antes. Ah, não. E eu não fico tanto tempo em São Paulo, pra tu ver. Sim. Não, eu isso também. aí tô eu sei. empolgado. Então, É. agora que eu entendi o Agora a impacto. gente entendeu. Agora eu entendi o impacto. Mais uma vez, obrigado vocês por estarem aqui com a gente. Quero começar fazendo a pergunta. Vou endereçar essa pergunta pra você, Aline. Depois o Bruno vai compondo e a gente vai fazendo bate-bola. Mas a gente fala muito sobre aquisição. E aquisição. A gente já gravou um podcast um tempo atrás também com a Carol Nicolini, da Minders também, que a gente falava sobre retenção é a rainha no jogo das mensurações. Mas a gente vê que todo mundo reclama que o custo está cada vez mais caro de aquisição. Para quem não está em Marte, está no planeta Terra, recentemente a Meta avisou que a partir de 1º de janeiro de 26, 12% mais caro o custo, porque o imposto que ela tem, ela vai repassar para as pessoas. Uhum. Se você faz pré-pago, ela vai descontar na hora que você subir. Então, você botou R$500, ela vai descontar 12%, seu anúncio vai ser menos de 12%. E se você é pós-pago, ela vai te cobrar depois 12%. Ou seja, a gente já fala que tá caro. Agora a Meta simplesmente repassa 12% de imposto pra gente. Fica mais caro ainda. E todo mundo fala que tá caro, Por que se tá caro, as pessoas investem tanto em o budget dela em topo de funil e aquisição e quase não se fala sobre retenção? Boa. É uma ótima pergunta para a gente começar esse podcast. E acho que conforme você foi falando, eu fui pensando em várias reflexões aqui do porquê, né? E acho que o grande ponto aqui é o mercado culturalmente fala de aquisição o tempo todo. Perfeito. E se tem uma coisa que é muito difícil você mudar nas empresas, é a cultura. E esse mindset de Uhum. como se adaptar às mudanças que o mercado e a tecnologia traz, né? Então, acho que já faz muito tempo que a gente fala só de aquisição. Só que é muito fácil uma empresa se posicionar falando que é muito tecnológica, mas dentro de casa a gente sabe que às vezes o buraco é lá embaixo, né? E se a gente parar pra pensar, por mais que a gente fale de tecnologia, enfim, a gente tá falando de pessoas. Uhum. E esse é o grande ponto do porquê que eu acredito que a aquisição ainda continua sendo sempre uma prioridade, porque é muito difícil mudar. É muito fácil você ficar na sua zona de conforto e pensar, não, se Pra há mudar, eu tenho que dois- trabalhar, né? É Uhum. tipo E não, isso. e assim, se há 2, 3 anos atrás a aquisição era o boom e era o que me trazia retorno, por que que hoje não vai me trazer? Uhum. O ponto é que as pessoas não conseguem olhar um pouco para fora da sua bolha e falar, cara, o mercado já se movimentou e você não pode achar que você tem que gastar todo o seu dinheiro trazendo pessoas se você não cuida das pessoas e usuários que você já tem. Uhum. E esse é o grande ponto e a sacada do porquê que a retenção ela é muito mais importante. Hoje a gente fala muito mais que a retenção é muito mais importante. Porque no fim, não adianta você trazer um monte de gente, você não sabe se você é qualificado Uhum. para o seu mercado e para o seu negócio. E aí, a galera que tá lá, você não tá olhando se ela tá realmente engajada, Perfeito. se de fato você está conseguindo reter esse usuário, se você está monetizando esse usuário. E a maneira de fazer isso, galera, é dados. Se você não entende o seu público e como lidar com o seu público, você nunca vai conseguir Perfeito. manter uma boa retenção da sua base. Logo, Perfeito. você vai ficar correndo atrás do rabo, né? Você Perfeito. tá ali gastando dinheiro, trazendo gente, essa galera sai, entra gente nova, sai, porque você não conhece quem é seu público. Perfeito. Acho que é um pouco isso. Para, como diria João Kleber.
Analítico de plantão, a gente deu uma pausa muito rápida no nosso episódio para poder falar da OnRap, patrocinadora aqui do Analytics Talks. OnRap é a solução da OnFly. E todos os clientes da OnFly agora também têm acesso a OnRap, que é um benefício corporativo de viagens a lazer muito irado. Por meio da OnRap, os colaboradores das empresas como a MB conseguem acessar o site e podem acessar descontos em passagens aéreas, hospedagens e outros serviços. É isso mesmo que tu ouviu! Com o Rap, você consegue democratizar o acesso à viagem de lazer. Você ajuda a reduzir o estresse, melhorando o equilíbrio de vida pessoal e profissional e aumenta a satisfação dos seus colaboradores, além de ser uma potente ferramenta de employer branding para as empresas, gerando valor na retenção de talentos e diferencial do mercado. Ou seja, você que está ouvindo o podcast já corre no teu RH e pede, eu quero um Fly, eu quero um Rap na minha empresa. Porque eu tenho certeza que se você quiser otimizar o processo de viagem da sua empresa, reduzir o estresse de quem viaja e de quem gerencia, OnFly é a solução para tornar tudo mais ágil e transparente. Ou seja, clica no link na descrição ou aponta a câmera do QR Code que está aparecendo aqui. E agora, bora voltar para o nosso episódio. Eu tive um dia um tapa na minha cara, assim, do como o mercado é drivado a aquisição e não a retenção, quando a minha companhia telefônica fez uma ação do iPhone 16 para quem tivesse um plano tal por tantos reais. Aí eu olhei e falei assim, meu plano é maior que esse. Eu vou até a operadora, já que estarei no shopping. Fui até a operadora. E aí, olha só, tô falando de empresa, não tô falando de canal de aquisição. O canal de aquisição de uma empresa de telecom não deixa de ser uma loja física, ou de retenção. Porque muita gente vai até lá, cancelar e tal. Cheguei até lá e falei assim, pô, deve ser assim. Não é foda, né? Porque vai lá cancelar, né? Cancelar, por Tipo exemplo. assim, Tem gente que vai lá comprar também. Não, né? mas acho que é interessante o que você falou agora, porque, tipo assim, na sua cabeça, automaticamente, você pensou que a loja física só pode servir de alguma forma pra Pra cancelar. cancelar, por Porque exemplo. Se é pra os cancelar, caras eles não deveriam- fazem a parada direito. Exato. E se eles fizessem direito, você teria um pensamento diferente Não, e- sobre a com loja certeza. física e ir na loja E física. tá perfeito. E se na minha cabeça, talvez na cabeça de mais gente, ir à loja física e cancelar, eles deveriam ser os mais orientados à retenção Exatamente. do que só aquisição, por exemplo. Exatamente. E eu cheguei lá e falei assim, pô, eu vi uma promoção de vocês do iPhone 16 por tantos reais pra quem tem um plano tal. Pô, eu tenho um plano família, com TV, internet, a porra toda, com isso aqui. Um plano 2 vezes maior que esse. Como é que fica o iPhone pra mim? Não, essa promoção é só pra novos clientes. Eu falei, quem já é cliente tem promoção? Não, o preço é aquele lá. Eu falei, mas aí se eu for na tua concorrente agora e falar que quero fazer portabilidade, o preço tá mais barato lá, inclusive, da minha internet, da minha TV e do iPhone que você tá anunciando. Aí ele, fazer o quê, né? Eu falei, que o cara tá deixando eu ir na concorrente, assim, livre espontaneamente. Ou seja, como é que a promoção de aquisição, ela não serve para uma promoção de retenção, uma vez que eu sou um usuário que vai dar churn, porque o meu prazo de cumprimento de parceria já acabou. Então, vamos supor que eu faço uma aquisição dessa, você tem um prazo de 1 ano. Depois de 1 ano, você pode sair sem cancelamento, sem problema de dinheiro. Eu já tô há 2, 3 anos. Então, eu chego até lá com uma possível, podendo ser um possível churn, e o cara fala assim, realmente essa promoção é só pra novos. Eu falei, mas se eu for no teu concorrente e fizer isso, ela vai me aceitar. Aí o cara, né, fazer o quê? Eu falei, o cara tá deixando eu meter o pé, tá ligado? Assim, não tem nem o que fazer pra mim. E pra mim isso é Viagem orientação mortal agora, de que eu vou entrar não ter num tanta buraco retenção. de minhoca. Mas tu não acha que isso também tá muito ligado ao tamanho do nosso país populacionalmente? Por exemplo, a gente não vê, tipo, muito mais em lugares mais como a Europa, a galera pensando em retenção muito mais. Talvez porque lá eles têm um produto na Inglaterra que ele vai vender para um grupo muito menor. Então aqui a gente fica muito cego com o potencial de vender para 200 milhões de habitantes. Mas tu não Fica vende, focando né? 100% em aquisição e esquece da retenção. E aí Mas a meio longo que prazo é isso óbvio, né? Tipo cobra. assim, o cara tem um peixe, ele tem um balde para ele poder pescar dentro do próprio país dele, que, porra, se somar tudo dá, tipo, o triplo de pessoas que moram em outros lugares. Tipo, o cara fica meio que viciado em Mas a buscar longo prazo dentro desse balde. isso Não, cobra, né? eu entendo que não entende, mas que é exatamente isso. Mas eu tô querendo só trazer, tipo, se isso de fato não é um problema, da galera, tipo, ter a consciência, tipo, não, caralho, eu posso vender Eu acho pra que é menos que 200 isso. milhões de habitantes, eu vendi pra 1 milhão, porra, eu tenho mais 199 milhões aqui pra poder atacar. E aí o cara fica viciado em aquisição. Eu sacou? acho que é menos que isso, porque ali no Se é um terceiro paradigma, ponto- se é um paradigma meio geográfico mesmo, Sim. né? Não, acho que eu Demográfico, até quer pra aprofundar mais nesse buraco de minhoca, assim, que é justamente o que você está falando, eu penso muito numa questão de a realidade de startups, empresas de tecnologia no geral, que é o objetivo principal é conquistar mercado e depois a gente vê o que é que a gente faz com isso, né? Uhum. Então, preciso Perfeito. conquistar mercado, domino, faço isso tudo, elimino meus concorrentes, aí depois eu venho para dentro de casa. Veja o que eu Eu- faço. E aí Exato. depois a gente pensa.
Mas aí as coisas estão totalmente fora de ordem, né? Não é garantido, tá todo mundo também querendo fazer a mesma coisa, e aí você acaba não dando essa atenção, Sim. Tu porque... fica inflado demais pra conseguir voltar. Não, e tem 3 Exato. pontos aí em cima do que você trouxe que ele não trouxe. Número 1, não é todo mundo que é seu cliente. Esse é um ponto. Número 2, se você traz 10 novos e saem 10, você tá perdendo dinheiro, porque os 10 novos vieram com um custo mais alto. E o terceiro, no final isso não se sustenta, porque você vai ter que ficar gastando para trazer gente, enquanto a pessoa que tá aqui nunca gerou o que ela trouxe de custo, e aí você só balde furado, né? E, por exemplo, aí pegando até o seu exemplo, né, da companhia telefônica, o que é que acontece? Um usuário que já está ali com você há um tempo, ele consegue muito mais te dar um feedback, dizer como é que as coisas estão. Você consegue tirar muito mais dele do que se você está sempre constantemente se relacionando com pessoas novas. Que às vezes chegou simplesmente pela promoção, não é o seu perfil de cliente ideal, e depois você não vai conseguir reter por muito tempo. Então até acaba atrapalhando um pouco de quem é o público ideal para esse produto versus quem está chegando só para através de uma promoção que realmente foi muito boa, mas depois não vai converter lá na frente. E o cara perde a oportunidade de testar uma promoção com a própria base e ver se aquilo tem uma aderência e depois lançar pro mercado. Exato. O E aí caminho ele de lançamento é completamente poderia diverso. até economizar em alguns sentidos, né? E aí eu acho que para finalizar esse ponto específico, que eu acho que o que a Aline falou é muito importante, que é conexão entre áreas. Por exemplo, marketing tem uma meta ali de aquisição que está fechada e sempre vai ser isso por uma perspectiva, mas às vezes empresas de tecnologia há uma métrica de retenção de quanto tempo o cliente fica com você, quanto ele gera ao longo do tempo, já é responsabilidade de uma outra área, vai ser a responsabilidade da área de produto. E aí, às vezes, essas duas áreas não sentam para conversar ali e meio que traçar uma estratégia. Pode ter sido isso, né? Não foi uma estratégia que foi... Era uma área que cuidava dos clientes atuais, uma área que cuidava do outro. Perfeito. E a área que tá para atrair novos usuários, às vezes ganha mais importância. Que a gente Perfeito, falou. porque o eu volume acho é maior, né? isso. Exatamente Perfeito. isso que eu ia mencionar. Acho que esse Perfeito. exemplo que o Gustavo trouxe é exatamente o reflexo disso. Ou seja, você tem silos dentro da empresa, o incentivo das áreas é completamente diferente. Ou seja, a Perfeito. pessoa que está na venda, no comercial, a meta dele é a aquisição. Perfeito. Então não importa quem ele está trazendo, o que importa é o número. Perfeito. E aí, quando chega nesse time de tecnologia, em outros times que precisam olhar para retenção, ele fala, pô, mas você me trouxe um usuário que em menos de 2 meses eu já tenho um churn. Mas o cara lá não tá se importando, porque no fim a meta dele é outra. Perfeito. E esse é o grande problema do porquê que as pessoas não... E aí parece tão fácil, né? Pô, gente, só entra numa sala, Bota se uma meta de conversa, retenção aí, né? vamos sentar todo mundo aqui junto e falar, vamos entender qual que é o objetivo da empresa. E por isso que eu acho Acho que... que é antes disso, né? É entender o objetivo da empresa. Exato. E não só o objetivo de cada uma das áreas individualmente. Acho que falta, às Exato. vezes, até a visão mais de cima ainda. Você vai ter o cara que tá lá como o cara comercial, que tem o objetivo de trazer cliente, e às vezes isso é um direcionamento da própria empresa que não foi passado para o resto. Então, acho que tem uma camada de definição de objetivo que tá fora de quem tá fazendo ou cometendo erro, sacou? Que é acima, que é do cara que vai definir quais são o guide daquele ano pra gente poder conseguir trabalhar e 100%. vender. Sacou? 100%. Por isso que a gente fala muito sobre North Star Metric, né? Que é você ter um direcionamento muito claro da empresa. E acho que esse é um ponto também legal de mencionar, que startups têm uma tendência a mudar muito de objetivo. E eu sempre falo internamente, e eu sempre sou meio polêmica com isso, que eu falo, a gente pode mudar algumas coisas, mas tem certas coisas que deveria ser inegociável numa estrutura de empresa. Porque se a gente não tem um direcionamento muito claro de onde a gente quer chegar, cara, é muito fácil fazer aquisição. Por mais que seja caro, ainda é caro, as pessoas continuam fazendo por quê? Porque você consegue resultado. Pode não ser o resultado na melhor qualidade. Tem um payback rápido, a tendência é que é cada vez mais com menos qualidade, mas você vai continuar, porque a sua meta é outra, seu objetivo é outro, e o programa não é seu, no fim das contas, né? Então, acho que esse ponto aí, ele reflete muito isso. Aquele atendente que estava falando com você, a preocupação dele, a meta dele no fim do dia é vender novos contratos. Por que ele vai falar com Ele você podia me e passar pra tentar alguém, te né? ajudar, falar, pô, talvez você possa ir para Ele esse me outro jogou pro caminho. número. É capaz dele virar para você e falar, cancela o contrato. E eu E faz de outro. novo. Então, mas- Olha, se você cancelar, eu posso fazer um novo pra você. Exato. Quantos É, e-commerce você verdade, vê que só tem verdade. cupom para a primeira compra? Verdade. Sim. verdade. E aí Não. quem já é cliente não tem. E é aquele lance, né? Porque, de novo, aí o cara fica cego de que, não, eu arrumo outro usuário, pô. Tem mais sacou? Tipo, tirando o que eu tenho aqui, eu tenho um potencial de atingir 200 milhões de pessoas, então foda-se, eu troco de usuário, sacou? Total. É meio que esse o caminho, né? Que aí Perfeito. acaba criando um ciclo vicioso, né? De Sim. merda. E isso levanta a bola para minha próxima pergunta,
que é como que vocês entendem, aí, talvez o Brunão pode começar essa, que um stack bem operado de Martech pode te ajudar a trazer esse ciclo contínuo de ativação, engajamento, retenção, aquisição, mas isso bem, não só alinhado na empresa, mas um stack de Martech que te ajude a fazer isso de maneira contínua, porque hoje o que eu mais vejo, em suma, nas empresas, né, que estão usando Martech, e é uma coisa que eu bato muito com o Luciano, que eu acho que Martech, se as pessoas igual vocês, esse podcast aqui, não trouxer luz sobre o que é Martech, as pessoas vão achar que Martech é gambiarra. É fazer gambiarra, é mexer no N8N no Make, isso é fazer Martech. Exatamente. Então, Que até eu ia pedir pra ele, a gente dar um passo atrás antes. que Tipo que assim, dentro do universo que vocês trabalham, ou que é o mercado, o Martech pra vocês é o conjunto do quê? Beleza, é o Mario Tech. Que foda-se. porra é Martech? Tipo assim, mas acho que tem. É um conceito muito abstrato, amplo, Sim. pra você poder fazer qualquer merda. E eu acho que falta um pouco desse direcionamento. se Então, o puderem. que é Aí Martech? depois a gente entra nessa. E aí, desculpa. como é que o stack bem operado Boa. ajuda? Não, boa pergunta. Como é que você define, né? Qual é o conceito? Mar vem de... O mar- Vem de um cara que era o Mário Puzo, que criou... Inclusive aqui a gente tá com vista para o passado. Mas mar de marketing e tech de tech. Mas o que é que isso significa na prática, né? Você vai pegar o seu stack tecnológico, ou seja, ferramentas de tecnologia ali, para ter um impacto direto no marketing. Ou seja, tudo que você vai fazer de personalização, segmentação, experimentação, para depois acompanhar a jornada do usuário, né? Ali, aquisição, ativação, engajamento, monetização, você vai estar sempre com ferramentas tecnológicas ali para te ajudar. Então, você vai ter uma central para centralizar todos os seus dados, vai ter um CDP. Você vai ter uma ferramenta de engajamento com o cliente, um CRM, que também já está conectado com esses dados do cliente, que vai fazer você ter melhores comunicações, no melhor momento, no melhor horário e tudo mais. A partir do momento que o cliente está dentro do seu produto, você também consegue ter uma ferramenta de análise de comportamento ali dentro do produto, que vai depois fazer com que você tenha um conhecimento de como aquele usuário está se comportando, mas o objetivo no final é sempre você conseguir tomar melhores decisões, né? Então, isso tudo deveria funcionar muito bem conectado, para que depois você consiga, primeiro, ter uma visão muito clara de como é que sua empresa, seu produto está, e depois, no segundo momento, que você consiga dar um passo de conseguir fazer pequenas alterações naquela jornada ali, de como as coisas funcionam, gerando mais ganhos, né? Ganhos incrementais no primeiro momento, mas sempre afetando algum objetivo de negócio. E conectando com o que você falou de como é a melhor maneira de a gente ter isso tudo integrado e gerando resultado real, parte muito dessa resposta inicial de, num primeiro momento, se todo mundo sentar na mesa, se alinhar com o objetivo da empresa e objetivos das áreas que façam sentido e esteja muito claro como é que cada área vai impactar, isso daí já é um ganho real. Por que eu estou dizendo isso? O que a gente vê muito na prática é empresas muito grandes, às vezes, têm uma quantidade imensa de ferramentas que fazem, às vezes, a mesma função. Sim. Então, só aí você já tem um ganho de reduzir custo, de dar uma otimizada ali no seu fluxo de trabalho, no seu fluxo real. Consequentemente, você faz as coisas muito mais rápido, tem lançamentos muito mais rápidos. Time de negócios, né? Time de marketing, de produto, tem sempre essa visão, a gente não é tão técnico. Mas hoje em dia tem ferramentas no mercado que já te colocam com esse protagonismo maior, ou seja, você não gera uma dependência de precisar do time de desenvolvimento para qualquer coisa que você vai lançar e as coisas já fluem, entendeu? Eu sei que a Aline vai aportar mais coisas, mas o que eu brigo muito no primeiro passo, que pra gente é tudo, vamos botar o que cada coisa aqui no lugar certo, de vamos conectar A com B, B com C, D que nem faz sentido, a gente já tira aqui da coisa. Coloca o amendoim no buraco do amendoim, pô. Exato. E aí depois a gente vai ver o que é que a gente consegue criar em cima disso, mas às vezes esse primeiro passo, que é simplesmente e claro, começa por conectar pessoas, né? Antes de você conectar uma ferramenta, a área de marketing tem que estar conectada com a área de produto, para, consequentemente, a ferramenta que cada uma utiliza estar conectada também. Mas esse primeiro passo eu acho que é essencial, e as empresas que já fazem isso, acho que estão se destacando muito, assim, em termos de velocidade e resultados também. Que aí você pega, né, Aline, uma área de produto que usa amplitude, você pega um time de marketing que usa GA, eles estão olhando o mesmo cohort, eles estão olhando a mesma safra ali, eles estão olhando a mesma funcionalidade e falam, nossa, os números são diferentes. Porque não deveriam ser comparados, né? Que são ferramentas diferentes e deveria ter uma só, pô. 100%. Eu acho que só para complementar, acho que o Bruno já respondeu tudo.
Mas quando a gente fala de MarTech, no fim das contas, é a junção, né, das áreas. É a junção de dados, marketing, tecnologia e produto. Ou Perfeito. seja, é meio que você conseguir, de fato, capturar esse usuário, conseguir fazer com que ele se torne um cliente, entenda a sua marca, a partir disso, que vai vir muito de marketing, ações, você conseguir entender como esse usuário usa o seu produto e Uhum. consegue, de fato, gerar valor para o usuário e resolver uma dor para ele. A partir disso, com os dados, você conseguir pensar em como você personaliza uma experiência para ele e como é que você consegue prever o que ele deseja como próximo passo. E aí disso você sai com um produto melhor, com uma estratégia de marketing melhor e com os dados ali bem alinhado com o time de negócio. Eu que sempre trabalhei na área de dados, hoje eu não estou mais tanto na área de dados, eu acho que eu vejo muitas áreas de dados e tecnologia sofrendo, que é, putz, existe um time de MarTech que nasceu dentro de marketing, que o Bruno comentou, inúmeras ferramentas que muitas vezes ninguém sabe utilizar, porque não se conversou com Perfeito. tecnologia e produto para Perfeito. entender aonde está o alinhamento desses produtos, dessas plataformas e fazer ele de fato ser produtivo para todo mundo, porque marketing só olhou para o lado que resolve a dor do marketing, o produto está olhando para o Perfeito. dele. E Perfeito. quando você fala de amplitude, tem um pouco disso, né? E aí você olha e fala, putz, como é que eu faço para essas coisas se conversarem? E isso falta, né? Essa junção de objetivo, de entender para um objetivo só e olhar para o MarTech é um pouco disso. É você conseguir fazer com que uma única plataforma resolvedora de várias áreas, porque no fim das contas, o dado é um só, o usuário é um só, e você consegue gerir diferentes ações em cima disso. Você consegue melhorar um produto, você Perfeito. consegue fazer uma ação de marketing, você consegue usar esses dados, e acho que o grande sofrimento que o time de tecnologia e dados tem é isso, é você muitas vezes estar fazendo 1 milhão de coisas extremamente complexas, porque é legal fazer coisas complexas, né? Quem trabalha com tecnologia, a gente fala muito disso. Mas se isso não gera valor para o negócio, Não gera galera, nada. isso não é prioridade. Isso não deveria ser prioridade. E tem um ponto ainda, acho que antes disso tudo, que é o fato dessa área existir, é a união e a definição de objetivos de uma maneira um pouco mais conjunta, entendeu? Então, tipo, só o fato dessa área existir faz com que todas essas áreas que antes eram silos isolados, elas tenham o mesmo objetivo a partir de agora. Então, acho que além disso tudo, né, de ter essa estrutura e tudo mais, acho que tem uma parada aqui de novo. Na maioria das vezes, o que a gente tem de resultado não é nem algo que você sentou a mão para poder meter o código ali e aquilo resolver o problema, ou o marketing mexer numa campanha. É uma definição lá atrás, que, cara, beleza, agora todos nós aqui temos o mesmo objetivo. Sacou? Acho que isso em MarTech, acho que é algo que me deixa um pouco mais interessado por MarTech do que propriamente Entendi. o stack de tecnologia, como que a gente vai utilizar dados. Sim. Porque no final das contas, eu sou meio tóxico com esses termos, mas é muito porque, tipo, o que a gente descreveu de MarTech aqui deveria ser como só as empresas funcionam, pô. A gente tá tendo que criar algo para poder conseguir juntar as áreas. Conectar as áreas. Mas Os esse caras... é um bom ponto, você, porque isso me faz, assim, pensar na pergunta para a Aline começar e para o Bruno complementar também, que é, na visão de vocês são empresas de MarTech, lidam com diversos stacks, diversas empresas gigantes, empresas de médio porte. Vocês acham, na opinião de vocês, na vivência de vocês, que MarTech surgiu por conta da super dependência que marketing tinha de TI e o quanto hoje o MarTech é independente de TI? É uma boa pergunta e uma pergunta até polêmica. Mas eu acho Já que... dá, assim, pra gente falar em autonomia real mesmo? E quando a gente fala de MarTech, veio com essa necessidade de não querer depender de tecnologia. E quando a gente olha para os clientes que a gente tem hoje, acho que uma grande frase muito comum nos clientes é: putz, eu quero fazer essa implementação, acho muito legal implementar essa tecnologia, mas eu vou precisar de tecnologia. E eu vou precisar do backlog de produto, eu vou precisar do desenvolvedor, e a gente tem um backlog gigantesco, o time de produto não vai dar prioridade, logo eu não vou conseguir implementar. E é onde a gente, como Minders, acaba entrando muito para acalmar os ânimos das pessoas e falar: gente, a gente entende que vai precisar, mas a gente vai trabalhar junto com vocês porque a gente sabe qual é o caminho das pedras para que isso aconteça. E para mim, acho que de experiências passadas, não adianta você chegar falando que isso é importante só para marketing. A estratégia tem que ser, isso é importante para todo mundo. Se for importante só para marketing, não existe uma área de MarTech. Exatamente. E eu acho que essa é a grande briga que as empresas têm quando a gente vai para o cliente, que é:
Como que a gente prioriza essa implementação? Como é que a gente vai, de fato, fazer com que isso gere valor? Como é que a gente conecta isso com o objetivo das áreas de tecnologia para que eles também vejam interesse em ter Uhum. ferramentas de MarTech e, no fim, essas coisas se conectarem e trazer um benefício para a empresa, não é um benefício para a área de marketing, né? Então, eu vejo que já existiu esse movimento, sim, e que veio, acho que com muita essa necessidade do ouro de não quero depender. Então, esse time de MarTech, ele começou a se criar um misto de negócio, growth e tecnologia, para que Que já é tá uma indo pra casa do pessoa caralho isso E daí. gambiarra junto? Já tá indo pra e, casa do tipo, caralho. consegue entender um pouco de tudo ali para mexer nas Uhum. ferramentas, implementar, gerir e tudo mais. E hoje eu acho que muitas empresas já amadureceram muito nesse sentido de entender o valor disso, entender que isso é extremamente estratégico para uma empresa, entender que mexer com os dados de forma qualitativa, ou seja, talvez a palavra não seja qualitativa, né, mas que estejam de qualidade, é o que vai fazer a empresa entender melhor qual que é o seu próximo passo para gerar receita, que às vezes não é só crescer a empresa. A empresa precisa ser sustentável. E quando a Perfeito. gente fala de startups, momento de growth, a gente vai muito para esse caminho, né? De aquisição, 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 preciso crescer, crescer, crescer. Na hora que o negócio estabiliza, ninguém sabe o que fazer com aquilo, porque ninguém sabe exatamente como é que você segue aquilo, como é que você dá manutenção Ou você não àquilo que construiu existe. o negócio com uma base não sólida tem pra um você conseguir playbook, né? consumir, né? Tipo, você nem tem de onde consumir isso. Uhum. E aí você chega nesse momento que você aquisição, 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 e, mano, agora a gente é aquisição, tá ligado? E agora? E aí, tipo, tu nem tem da onde buscar a informação pra se orientar como que você faz retenção com o que você conquistou, sacou? Então, acho que esse é um grande problema. E o outro é que acho que aí eu acho que faltam, eu acho que dentro desse Martech tem muito mais mar do que tech. Sacou? Porque eu acho que as pessoas de tecnologia têm um ranço absurdo de marketing e aí, tipo, torce o nariz E ao pra contrário poder... também, tá? Não, com certeza. Eu sei que o contrário também. Mas eu acho que o cara de marketing, dentro dessa estrutura, a autonomia dá uma. A sensação dessa autonomia Não vou precisar de é TI. aquela sensação de poder, né? Tipo assim, é o que, cara, eu consigo fazer isso aqui agora de ponta a ponta. E aí esse cara, pelo menos, tem boa vontade. Eu acho que times de tecnologia, na maioria das vezes, falta boa vontade para Sim. poder sentar, porque não é só sobre a gente ter uma área que a gente tem mar e o tech. É que, tipo, a galera de tech sabe um pouco de mar e a galera de mar sabe um pouco de tech. Ah. Sacou? Aí, nesse ponto é super interessante que eu já vi alguns exemplos que são empresas que já são mais estabelecidas, ou tem as duas áreas bem separadas, e a área de Martech, ela vem como esse respiro de uma nova tentativa, né? Então, vamos criar uma área aqui meio independente, que ela pega um pouco de cada, mas precisou criar uma área nova para conseguir botar esses dois... É igual growth, né? O papel de marketing já não era growth? Exatamente. aí que eu queria chegar, que é você precisou criar uma área nova, com um novo nome, alguma coisa, mas é Uhum. para fazer algo que você já sabia que você deveria estar fazendo desde o começo. E aí, nesse ponto de ser independente mesmo, eu acho que vale muito o quê? A evolução das ferramentas, todas as ferramentas hoje em dia estão indo muito nesse caminho de a gente sabe que vai precisar ter um trabalho com o pessoal de tech envolvido e tudo mais, mas o que é que você consegue fazer ao máximo e reduzir o mínimo essas coisas para também ser algo mais que você consiga ser mais autônomo ali, né? Ao operar uma Uhum, ferramenta e tudo uhum. mais. E outro também, eu acho que é muito interessante, que é o movimento de essa área nova que surge, ela já vem com a configuração nova, que é com um organograma diferente. Você não vai ser só um analista de CRM, uma pessoa criativa, você já vai ter um desenvolvedor que está alocado 100% para o time, Uhum. você já vai ter também um analista de BI, um analista de dados que está 100% alocado para o time, porque você aí não entra, como a Aline falou, você não entra na fila lá, porque a Legal. fila que tech já tem também é super importante por uma perspectiva. Uhum. Você não vai entrar para brigar por um espaço em algo que já está acontecendo. Você vai criar Vai ser legal. uma linha de trabalho nova, que eu acho que também é uma boa abordagem, dependendo do tamanho da empresa, né? De como a Sim. empresa funciona, como as coisas estão rodando ali, que pode ser uma alternativa mais rápida. E, de novo, aí qual é o ponto? Você consegue gerar impacto mais rápido, e aí você pode ter depois uma conversa maior, macro, de falar assim, pô, a gente precisa rever a estrutura, mas você já conseguiu comprovar resultado, já conseguiu comprovar o impacto que você tem. Eu não conheço todas as empresas do mundo, mas esse ponto que você trouxe, de termos uma pessoa de BI, uma pessoa de Martech e tal, ali adicionada em CRM, em aquisição e tal, cara, das empresas que eu não conheço todas no Brasil, eu só vi o iFood com esse rolê e nos tempos áureos americanas.
onde, por exemplo, o time de dados ele era um time que ajudava a prover dados. A inteligência ficava nos times internos O que Itaú já tinham é um pouco pessoas assim de dados. Então, por exemplo, acho que um exemplo que eu sempre menciono aqui é o exemplo que a gente gravou com o iFood. O Lucas Pedotti, ele criou lá uma parada chamada Badu, que é o Business Analyst Data Heavy User. Então, eles criaram um curso interno de Badu, criaram uma especificação de Badus, contratam no mercado pessoas com isso para treinar interno. E agora, qual área que eu tô? Eu tô em CRM. Qual área que eu tô? Tô em produto. Qual área que eu tô? Tô na squad de retenção. E aí tem uma pessoa que vai ser a pessoa de dados interno, quando na realidade o time de dados ele está ajudando a gerar esse dado com qualidade, confiável e a prover dados que podem ser, em alguns momentos, que estão faltando. O meu ponto sobre isso, falando sobre dados, e aí começando por você agora, Bruno, vocês abrem a caixa de Pandora de muita empresa, vamos ser honestos, né? Você falou, pô, a gente vai lá e vai ajudar vocês a organizar. Cara, o que vocês mais encontram? E aí eu vou trazer dois aqui. O que vocês mais encontram? Eu vou trazer dois, pode ser que você fale assim, nenhum dos dois. É isso aqui. Mas o que vocês mais encontram, cara? São dados quebrados, stacks desconectadas ou nenhum dos dois? E minha pergunta é, eu penso, e aí beleza, eu tô totalmente enviesado a dados, que dados quebrados, as pessoas não veem que tá quebrado, as pessoas não veem valor, mas na realidade ele gera um prejuízo silencioso que ninguém tá ligado no que é. E fica difícil, às vezes, tangibilizar que um dado cagado, quebrado, sem funcionar, tá gerando prejuízo para a empresa. Porque no final a pessoa tá tomando a decisão baseada naquele dado e executando alguma coisa e tá 100% errado. Então você conectar esse ponto aqui para mostrar que você tá tendo prejuízo por conta que o dado está quebrado, alguém tomou decisão, mexeu em produto, refez o processo de referência, alguma coisa do tipo, é difícil você conectar. Mas eu acho que vocês abrem a caixa de Pandora de muita empresa e falam assim, cara, o que mais vocês encontram e o que mais gera esse prejuízo silencioso? E as empresas não conseguem dar um match de que um dado quebrado, por exemplo, gera um prejuízo absurdo pro negócio. Sim. Mas isso Mas eu acho que é bem nessa linha que você falou. Tem um assassino ali, silencioso, rodando. Brincando de detetive, né? Dá piscada. Among Us, sabe aquele joguinho Cidade Dorme? Tem alguém ali que tá fazendo um estrago, mas ainda ninguém conseguiu achar. Eu acho que é muito por esse ponto do dado quebrado. Qual é o ciclo que a gente sempre vê? Já tem um stack ali rodando há um tempo. Vamos dizer, alguns anos. Dado quebrado, geralmente, o que é que acontece? Falta de confiança. Então você fala, pô, tem isso daí, mas sempre vai ter um asterisco, né? O dado é esse, mas não sei, fulano que implementou já saiu, outra pessoa ainda não sabe muito bem, chega uma pessoa nova que tenta trazer uma abordagem nova para a área, alguma coisa. Consequentemente, as decisões começam a ser tomadas, volta de novo para o achismo, digamos, porque você fala, a gente até tem um dado, mas a gente não confia tanto, porque a gente sabe que tem um problema de implementação. Que às vezes nem existe. Às vezes nem existe um problema de implementação. É o assassino silencioso que vai sendo criado, e aí todo mundo que depois começa a comentar a mesma coisa. Pô, tá aí, mas a gente não confia muito não, que tem alguma coisinha aí que não tá vindo do aplicativo. Às vezes essa sensação que o cara tem é só porque o dado que tá sendo mostrado é inconveniente à opinião dele também. E aí eu acho que esse é um ponto interessante aqui de trazer... Não, isso tá errado. Porque não pode estar assim. Não pode estar... Baseado no quê? No que eu pensei na minha cabeça. Baseado na minha opinião. Baseado na minha expectativa sobre isso. A minha expectativa eu criei na cabeça. Não só a expectativa. Tipo assim, baseado na minha experiência. Não, esse número não existe. Então tem muita coisa dentro dessa estrutura aí que nem é um problema. E eu acho que tem um ponto interessante no que a Aline falou até, sobre a questão de dados estando dentro dessa área de Martech. Porque assim, se você for ver na prática mesmo, os times de Martech das empresas não tem uma cadeira de dados dentro dele. É marketing e tecnologia. Então a gente está falando de ter um desenvolvedor aqui dentro. E aí é muito maneiro ter essa visão de que, tipo, Martech, no final das contas, essa parte não é Martech, né? Seria Data Martech, sacou? Porque aí a gente teria um cenário um pouco mais orientado a peraí, agora a gente tem, de fato, orientação a dados aqui. Então é meio que isso, né? Tipo, vocês colocam dados dentro dessa conta de Martech, mas o que a gente vê é a galera não fazendo isso na ponta. Acho que o principal ponto é esse, se você vai criar um time, a ideia é que aquele time seja autossuficiente, né? Exatamente. Então você consiga fazer de ponta a ponta, de eventualmente gerar uma hipótese, testar, eventualmente fazer uma mudança no produto e voltar sem nenhum obstáculo no caminho. Sim. E aí você tem que ver quais são os times dentro aqui de como a nossa empresa funciona que deveriam estar representados aqui dentro para que esse time consiga fazer a sua
consiga cumprir a sua missão real, que é ser autossuficiente, porque aí entra o ponto de velocidade, né? Velocidade para mudar, para agir, mensurar, fazer as coisas, mensurar resultado depois, é um tópico que é muito complicado para algumas empresas. Então, se você não garante que esse time seja independente para que ele consiga cumprir sua missão rápido, vale avaliar quem de fato deveria participar aqui desse time para que a gente consiga cumprir essa missão. O meu medo com o Martech é a gente tá recriando só a maneira com que as empresas já deveriam funcionar. Então, aí eu vou pergunta para fuder vocês mesmo. Que é tipo, montar um time de Martech ou implementar uma cultura de dados do zero? Uma ótima pergunta. Eu até ia fazer um comentário, acho que conecta com isso, que é as duas coisas, né? Não um ou outro, né? Porque, por mais que a gente tenha aqui feito algumas brincadeiras, falando que acho que o Martech, de fato, ele nasceu com uma dor e uma necessidade de precisamos ter um time que conecta essas áreas. Por outro lado, também é a tendência, é a maneira como as tecnologias foram avançando, elas foram permitindo que os times de negócio tivessem acesso à tecnologia sem precisar depender de um outro time, e isso trouxe uma percepção do no-code, exato, de, putz, talvez eu não precise ter, de fato, um time de tecnologia, e não é aqui zero a questão de time de tecnologia e negócio terem briga. Tem, de fato, mas o ponto aqui é como é que a gente faz com que o time de tecnologia foque nas coisas que eles precisam focar para desenvolver novas tecnologias, e o time de marketing consegue operar isso da melhor forma, né? Eu só queria trazer um ponto para isso, é que os times de produto e tecnologia deveriam estar sendo orientados pela mesma base de dados que orienta marketing. 100%. Sacou? Acho que esse A base é uma só. O que você tá falando eu concordo 100%, mas eu acho que, tipo, no dia a dia, o que eu vejo é que, tipo, os times de produto, eles estão completamente desconectados. Tipo assim, por que eu estou fazendo essa demanda de subir essa funcionalidade? Tipo, o cerne da questão deveria, porque o time de dados buscou essa oportunidade, ou a gente está tentando comprovar uma hipótese e está fazendo esse experimento. Não, e é por isso que eu falo que o time de dados, às vezes, ele é sempre colocado num lugar onde ele acaba tendo que ser a pessoa que expõe o resultado, seja bom ou ruim, e os times não enxergam que, na verdade, se a gente olha para a Martech, gente, o resultado e tudo que gira a Martech é dados. Então, se a gente não tem pessoas de dados que estão olhando para isso, é o famoso garbage in, garbage out, né? E até falando assim, acho que um dos grandes problemas mais básicos que a gente encontra cliente é não tenho o mesmo ID de usuário nos sistemas. Você fala, gente, esse mais um buraco aí falou assim, é a constância, né? Todo cliente que a gente vai, a gente já sabe que esse vai ser um problema. Sim. Que o cliente... Isso é culpa de tecnologia. Deveria ter uma base única. E dedos apontados. Tá ligado? Porque é mínima... Porque assim, acho que como tecnologia, a gente tem que entender que a gente lida com pessoas que não têm o mesmo conhecimento que a gente, né? Acho que a vida é meio que isso. Tu ganha dinheiro porque você sabe mais sobre um determinado assunto do que a outra pessoa, e você se complementa. É isso, todo mundo aprende. Só que o ponto que aí tem parte que é de tecnologia e tem parte que é de quem tá mandando é, por exemplo, qual ferramenta a gente vai utilizar para fazer tal coisa? Nessa pergunta, sacou? A gente tem um problema para 15 anos de empresa. E aí, quando a gente cria, na maioria das vezes aqui no Brasil, pelo menos a minha sensação, na maioria das vezes a gente cria o nosso terreno, ou a nossa casa no terreno da nossa sogra, porque a gente fica terceirizando plataforma. A gente tem, tipo, o lance do SaaS aqui no Brasil, tipo, não é SaaS, tipo, normal, que você paga ali uma mensalidade pra gente poder ter, sei lá, um aplicativo tipo Luma. Não, tipo, é meio que uma plataforma gigantesca, tipo uma Vetex, que o cara, na hora que decidiu fazer o e-commerce dele, ele tomou a decisão de fazer aquele e-commerce dentro dessa plataforma. Só que, como não tem ninguém de tecnologia aqui, nesse momento que ele decidiu criar, perde-se, tipo, um gap gigantesco, que é, inclusive, um sintoma da maioria dos e-commerces que faturam uma porrada de dinheiro aí nessa Vetex ou em outras plataformas. Estou citando a Vetex só como exemplo, mas Shopify, chega lá, pô, quem é o responsável de tecnologia daqui? A gente não tem. Então, tipo, isso pra mim, nesse momento, é culpa de quem tá construindo ali. Agora, do outro lado, quando você já tem alguma coisa que é um top-down e você não questiona, você não traz também o embasamento, pô, a gente vai fazer isso? Ó, mas isso vai fazer a gente perder isso aqui, hein? Eu acho que aí tecnologia falha muito, porque nós deveríamos ser o gatekeeper da consistência, sacou? O gatekeeper da entrega constante ali e com resultado positivo, né? Eu discordo em parte do que você trouxe, porque acho que o papel da tecnologia é ser disruptiva e ajudar as pessoas a conseguirem fazer as coisas com mais independência. Então, quando a pessoa, na minha visão,
escolhe, por exemplo, usar uma amplitude, ela sabe que vai precisar de tecnologia, mas às vezes a decisão é de negócio, não é de tecnologia. A mesma coisa quando você vai para uma plataforma dessas. Eu acho que no final, a decisão de você ir para uma plataforma dessa é muito mais sobre, cara, é negócio. Porque eu tô terceirizando tecnologia, entendeu? Então, mas aí paga o preço de você Então, mas não ter ela o paga user preço. ID. É, O problema agora é que eu acho que a gente tá vendo a conta. Entendeu? Porque o problema é da plataforma que não tá fazendo isso correto. Não, aí eu não sei, porque Você imagina terceirizou a você... tecnologia, né? Não, exatamente. Você, como terceirizou a tecnologia, por você não ter esse conhecimento, você tá refém daquilo. Porque, pô, agora eu tô faturando 3, 10, 15 milhões aqui, eu vou migrar essa porra toda Sim. por causa da Sim, porra do user lógico, ID. lógico. Aí, acho que também tem um pouco. Porra, então, se a gente não tem... Um exemplo bobo, né? Mas se a gente não tem o user ID pra fazer retenção, então eu vou focar só em aquisição. Eu não consigo fazer, pô. Exato. Você Sacou? perde também Mas a maneira aí de o fazer. que o Gustavo falou é interessante, que é, você tem um e-commerce, mas o e-commerce ele já tem a tecnologia como core também. Perfeito, E às vezes é um perfeito. pouco ignorado no começo. Perfeito. Mas até conectando com o que você falou, eu acho que é muito importante de você vai falar, pô, eu deveria já criar essa área do zero e tudo mais. Pra mim, algo que eu vejo muito, que eu acho que é muito válido de acontecer vai estourar o problema, por exemplo, isso que a Aline falou, de não ter a identificação única ali do usuário. Vai estourar quando você tá tratando de algum problema de negócio. Pô, eu quero me comunicar aqui, tá indo campanha demais, não consigo limitar, ou então não consigo saber quanto é que esse usuário gastou comigo ao longo dos últimos 2 anos, alguma coisa desse tipo. Perfeito. Uma coisa que eu já vi que eu gosto muito que é, pô, cria um time, trata isso como um projeto à parte. E aí você pega alguém ali de produto, alguém de marketing, uma pessoa ali... Multidisciplinar, né? Exato. Que vai tratar isso como um Exato, cria um projeto. time multidisciplinar para tratar esse problema inicialmente. Você, às vezes, já tem essa visão que você quer que aquilo ali vire uma área no futuro, mas você está tratando como um projeto multidisciplinar ali, junto ali uma pessoa. E às vezes a gente participa muito desses processos na empresa, né? A gente entra quando a empresa sentiu essa dor, tá tentando trazer, ainda não tem alguém ali, então a gente já participou muito de construção de um time, de trazer o modelo de trabalho ali e tudo mais, e consequentemente a gente sai da empresa depois, mas ela vai contrata algumas Seguindo aquilo pessoas ali. que inventaram novas cadeiras ali para seguir, né? E eu já ouvi de desenvolvedor que fala assim, pô, legal, tá trabalhando nesse projeto aqui, eu nunca tinha essa visão no que eu tava Legal. fazendo antes. Porque também a gente parte essa suposição que o pessoal de tecnologia não gosta de saber de negócio, não sabe. Só quando eles veem as nossas apresentações, que geralmente, desde o nosso kickoff, ainda só tem o inglês, né? Desde a nossa primeira reunião do projeto ali, a gente tem isso como base nossa, colocar todo mundo de todas as áreas que vão estar envolvidas. Tem gente de marketing, tem gente de produto, tem gente de desenvolvimento, tem gente de dados também. Então a gente fala, pô, é essencial que essas pessoas aqui estejam para elas entenderem a importância. Sim. A gente depois faz a matriz, né, de falar assim, ó, em tal momento o produto vai ser mais protagonista, depois desenvolvimento para ser protagonista, dados, mas tem um Tá dando momento de luz cada a tudo um. isso, né? Exato, tem um momento de cada um. E quando você vai, a pessoa de dados ou de tecnologia tá ali discutindo qual é a campanha que você vai, qual é o melhor estilo de campanha que você vai, qual é o melhor canal para esse momento do usuário. Sim. Pô, quando a gente tá falando de retenção, qual é o melhor canal que a gente vai usar? A galera super participa. Cara, nem todo mundo, né? Aí é de cada um, não Tem tem que filha da fazer. puta e tudo quanto Não, mas tem gente que vai estar de câmera fechada, vai estar ali fazendo o seu. Mas tem gente que adora participar desse tipo de discussão também. E é você saber olhar pra esse tipo de conversa e ver que um cara teve de tecnologia tem a propensão ou ele tem a força de vontade de, sabe, só de não ter aquela barreira de marketing. Sim, lógico. De ambos ambos os lados, né? De ambos também, os lados. Você tem que trazer esse cara pra perto pra você começar a criar seus promotores, né? Porque no final é política, no final do dia, né? Exato. E Muito às vezes relacionamento. muitas ideias boas saem da galera que não tá acostumado a lidar com aquele problema no dia a dia. O disruptivo vai vir de quem não tá. Exato. Ele falou, pô, nunca ouvi isso Um não. outsider do E rolê. se a gente fizer isso aqui? Não, Aí todo e mundo tem- se para assim, olha. É um outsider, quase sempre. Né? E é aquele lance, né? Porque aí o background dele técnico vai conseguir potencializar a ação. Então, por isso que eu acho que, no final das contas, dados gera a demanda ou a hipótese que a gente vai validar, a gente operacionaliza isso daqui e aí a gente vai descendo até chegar na Isso. parte onde implementamos. Aí agora a gente volta Sim, para exato. poder conseguir fazer Sim, esse ciclo. sim. E é isso, esse Fechar. ciclo que é sempre Perfeito. retroalimentado, né? É isso. O ponto É é isso. que No final das não contas, tem tipo ponta assim, solta. tu cria o Sim, banco de sim. experimentos de testes de hipótese e aí aquilo dali vira
um Mas então, documento que você vai conseguindo mitigar ótimo, os você tipos de coisa que trouxe você o testou. banco, experimento. Não, vamos dar as mãos aqui rapidinho? Dá as mãos aqui. A gente tá num cenário dos ursinhos carinhosos, né? Coisa linda, funciona, todo mundo dá a mão. Não, pelo joga- contrário. Faz nada, não, a gente tá falando. Mas eu ia falar uma Backlog, coisa. experimentação. Acho que tudo isso é muito importante aí, galera. Que no fim a gente precisa de quê? Boas lideranças que Ah, compram total. a briga Total. certa. Exatamente. Porque se você não tem uma liderança que. Isso que a gente está conversando aqui não vai funcionar se você não tem uma liderança comprada. Perfeito. Você pensar em um modelo disruptivo e pensar, vamos fazer uma squad temporária que vai resolver esse problema, trazendo pessoas diferentes para trazer Perfeito. essa solução. Se você não tem alguém que está comprando essa briga, cara, Perfeito. dificilmente Isso isso é vai muito acontecer. E aí tem um ponto até interessante, porque assim, num esquema meio Globo Repórter, tipo assim, de onde surgem, que vocês veem na maioria das vezes, os times de Martech? Eles surgem dentro de um silo de marketing, dentro de um silo de tech, ou um top-down, agora vai ter que ter um time de Martech dentro da empresa. Como que eles se alimentam? Sabe? Tipo, Junto? eu tenho um pouco dessa curiosidade mesmo, tipo assim, porque se a gente tem uma criação de uma área dentro de uma outra, né? Martech vai criar, o marketing vai criar uma área de Martech, eu tô completamente enviesado. Então a primeira pergunta é essa: como que vocês veem esses times nascendo na maioria das vezes? E segundo, como fazer isso sem se enviesar? Porque dentro de uma empresa, alguma área vai ter que ser responsável por poder construir isso. Tem mais um adicional aí. Que é, beleza, como eu construo esse time de Martech e tudo mais, mas tem um ponto a mais. Você está construindo um outro time, Martech. Só que você já tem um time de growth, você já tem um time de marketing, Exatamente. você tem um time de produto, você tem um time de ops, agora você botou um time de Martech. Aí vamos supor que esse time de Martech não precisa de TI. Duvido. No início vai precisar. Como é que você alinha isso tudo para que não vire batalha de ego e backlog? Porque você tá adicionando mais um caldo ali. Na verdade, tu tá criando mais um backlog. Mais um backlog, pô. Que vai depender de Criando TI. mais um backlog. Aí depois a gente fala, porque tecnologia, porra! Não, é porque a premissa de Martech é não depender Mas depende, vai ter que diretamente, né? implementar É algumas você coisas, fazer né? algo um pouco... Porque tem muito trabalho, tá ligado? É. Tu tem que trabalhar pra caralho pra tu fazer porque essa no porra. final tá tem ligado? coisas que você não consegue fugir, né? Acho que é isso que o cara tá falando. isso. Então você vai ter que tentar pra isso. conectar mais B, botar tal coisa no código, subir algumas mudanças. Mas, posso começar? Não, Deixa eu- pode começar. É que assim, eu tava aqui pensando, acho que tem de tudo, né? Tem de né? tudo. Mas eu acho que não sei, acho que o que eu mais gosto, o que eu mais vejo também, mas agora já tô tendenciando. Já tá tendenciando. O que eu mais gosto e mais vejo É nascer Já- de tendenciar, já nasceu Não. tendencioso. Mas Vamos ver o que ele vai responder. Equipes de negócio levantando a bandeira de falar, pô, eu preciso ser mais autossuficiente, preciso rodar as coisas mais rápido. Então eu tenho essa demanda aqui de, com essas novas cadeiras no meu time, eu consigo chegar nesse ponto. Vem daí um pouco. E outro também que foi um caso até que a gente já falou aqui, que é um dos meus clientes favoritos, que é a Stone, que tem caso publicado, inclusive, e tal, com a gente, que é uma empresa que tem não só outras áreas dentro, mas também outras empresas. Legal. Então, tem uma área que nasce, que é uma área que ela já nasce para ser cross. Porque ela é uma área que ela tem clientes internos. Então, começa a ter essa relação, entendeu? De falar assim, ó, eu vou ter área de produto, vou ter área de marketing ali dentro da Stone da vida, depois dentro de Tom e tudo mais. Mas aí tem a necessidade de eu criar um time ali que é cross e que internamente vai estar servindo outros times. Que é até bom que ele domina as ferramentas, domina o contrato e tudo mais, e você cria uma relação interna ali, né, de cliente e fornecedor também, que eu acho que é bem interessante. Eu tava aqui pensando enquanto você falava, e eu acho que a gente já viu de tudo. De fato, acho que tem uma grande parte que vem e nasce do negócio, ou seja, nasce de um marketing, e aí acaba virando um escopo ali. Às vezes com um time muito pequeno, começa com uma pessoa, e aí a gente entra para ajudar muito essa pessoa a construir isso como um time dentro da estrutura que ele tem. Mas também tem muita gente que chega e está dentro de produto e tecnologia, né? Ou seja, que meio que está em uma junção de dados, produto, tecnologia ali, e aí nasce dentro de tecnologia como um time de Martech. E esse Eu, time de Martech, na verdade, é um particularmente, unicórnio, né? É uma o pessoinha. diferentão ali, né? Mas eu, particularmente, defendo que ele deveria estar dentro de tecnologia. Legal. Porque... polêmica eu vou ser aí. polêmica. Mas é porque eu acho que o grande problema dele nascer de negócio é que você já nasce uma coisa trazendo uma dificuldade que é, você vai precisar de tecnologia. Perfeito. Não tem como você fugir. Se ele nascer de tecnologia, ele vai potencializar o Ele vai negócio. potencializar Faz o sentido. negócio e traduzir para o negócio que precisa e trazer visibilidade do trabalho que os times de tecnologia e produto está fazendo. Agora, se você já nasce em negócio,
você já vai nascer com um certo Com fricção, atrito, entendeu? você já Que nasce é, com putz, fricção. você já tá criando coisa que o time de dados ali tá falando que já existe, E que o time de tecnologia produto foi já aquilo? usa outra ferramenta, Legal. tecnologia tá tentando resolver uma outra parada completamente complexa que a última prioridade dele É é isso. olhar se o ID do usuário da ferramenta que você contratou em marketing bate com a ferramenta que ele está usando. E aí nasce os nossos monstros, que é Martech, tá ali dentro de negócio, não conecta com nada, time de dados é um outro time, essas pessoas não se conversam, logo o Martech só tem alguns dados de comportamento e não tem os dados também transacionais, não tem os dados que acontecem dentro do e-commerce, não tem outras informações. Perfeito. E aí, tudo aquilo que a gente fala, e acho que a gente vai chegar nesse ponto, né, de personalização, de como a gente gera, de fato, um resultado olhando para cada usuário, cara, isso nunca vai acontecer. Assim, nunca, exagerei, tá? Pode ser que ele aconteça, mas ele vai Mas demorar, vai demorar muito mais, muito, né? porque você tá Perfeito. gerando um atrito Perfeito. desnecessário. Eu posso fazer só mais uma, depois tu segue a tua parada aí. Mas é porque O Luciano ficou empolgado. Não, É. é porque... Falei que ele tava em casa? Beleza. A gente falou aqui sobre Martech, no final das contas, deveria ser como as empresas deveriam funcionar no dia a dia. A gente não deveria ter só o marketing de um lado e cada um correndo atrás do seu próprio rabo ou dos seus próprios objetivos. O que vocês acham? No longo prazo, todas as áreas viram Martech, ou seja, a área de Martech ela vai absorver a área de marketing, vai absorver a área de produto, e aí, beleza, somos Martech. E aí tem silos separados? E aí dentro dele a gente cria silos separados, porque no final das contas a minha sensação é que a gente está recriando a empresa do zero quando a gente monta um silo de Martech dentro dela. Porque no final das contas a gente tem a visão de que, né, aquele lance, né? Porra, se eu tive que criar uma área de growth para poder fazer o que o marketing já tinha que ter como objetivo, não funcionou. Então, tipo, como que vocês veem isso no longo prazo? Faz sentido a gente meio que, cara, beleza, a gente montou aqui uma área de Martech, ela foi ganhando, ela foi crescendo, ela foi ganhando outras pessoas, e aí a gente vai fazer o quê? Porque ela já está fazendo o trabalho que marketing deveria estar fazendo. Ela já está fazendo bem o que tecnologia está fazendo. Então a gente absorve essas duas estruturas e aí beleza. No final das contas a gente tem que a área de Martech virou a empresa, ou eu tô completamente maluco? Eu acho que não. Eu acredito que tudo avança. Ou seja, se você está Pode crer. fazendo um trabalho de Martech que já supriu necessidades de outros times, esses outros times, seja marketing ou o que seja, vai poder fazer outras coisas. Então você vai fazer essa roda girar olhando para frente. Porque acho que o pior caso, e é o cenário de muitas empresas, é você tem um time resolvendo uma dor, marketing ainda não sabe como resolver essa dor porque não se conversou, aí tem dados resolvendo uma outra dor, ou seja, tá todo mundo resolvendo uma dor, mas nenhuma delas se conversa. A partir do momento que essas coisas se alinham e os times se conversam, a gente vai passar a olhar e falar, tá bom, cara, que bacana. Agora a gente tem um time de Martech muito estruturado, a gente tem um time de dados se conversando, a gente tem um time de produto, agora vamos dar um próximo passo? Como é que a gente vai olhar para a retenção de uma forma mais estratégica e fazer com que o time de marketing pare de olhar para a estratégia de aquisição e olhe para a retenção? Como é que eu vou fazer o time de dados começar a trazer inteligência artificial e começar a prever exatamente como é que se comunica melhor para que marketing utilize isso e faça uma hiperpersonalização? Isso só vai funcionar quando a gente conseguir Chega no fazer momento o em que- básico e dar o próximo passo. Chega, então, no momento que a gente inicia, ele é um provedor, né? Ele é tipo um serviço gerenciado dentro da própria empresa, organizando a casa. Chega um determinado momento que essa curva ela vira e aí a gente passa a gerar demanda. E aí as acredito coisas que são sim. orientadas com a base que Martech gerou, né? Eu acho que aí as áreas originais, elas sempre vão ter o seu papel para aprofundar mais em certos temas. Então, por exemplo, quando a gente fala de ter essa conexão e tudo mais, é falar, pô, a pessoa de dados, a pessoa de tecnologia, ela é necessária e às vezes é até bom você eliminar essa constante vai e volta de pedidos que são simples, né? Fala assim, pô, gera um dashboard para mim, e se tal coisa? Não, você mesmo consegue resolver essa pergunta. Eu, sei lá, uma pessoa de dados, eu estou preocupado aqui em criar um modelo preditivo para a gente ter melhores ofertas para os nossos clientes atuais e não tão focado na aquisição. Esse tipo de coisa, entende? Então, eu acho que você libera, você tira a coisa do backlog que pode ser feita por essa área, né, de serviço interno, e cada time mais ele vai buscar sempre se aprofundar e ir mais além e não ficar no dia a dia preocupado com demandas que podem ser resolvidas por essa área ou até questão de evolução da ferramenta mesmo, né? Tipo, hoje em dia com IA, você vê Sim, sim.
um analista de dados, as ferramentas já estão caminhando para falar assim, você se comunica com ela como se fosse uma conversa normal, né? Pô, eu tô com uma dúvida Uhum. aqui de tal e tal coisa, e a resposta dela vai ser um gráfico, alguma coisa. Que antigamente, às vezes, a gente só entrava num Perfeito. backlog de alguém de dados para Pra gerar fazer, um gerar o dashboard para dashboard. você. Uhum. Quando chegou na... É engraçado isso que eu já passei por isso antes. E era engraçado que quando chegava para mim, eu sempre já tinha outra pergunta. Eu Demorou 2 dias, tu já É. tem mais 7 dúvidas Eu nem agora. tava tão preocupado É, mais mas com aquilo ali, aquilo, minha né? cabeça já tava em outro lugar. Mas eu acho que vai muito nessa linha também. Acho que você deixa cada um ter o seu protagonismo em Uhum. coisas que você realmente precisa dedicar mais tempo. É uma coisa mais complexa, que não vai sair assim de maneira tão fácil. Você falou muito bem, acho que é um movimento igual se a gente falar de um chat GPT. Perfeito. Cara, a galera morrendo de medo que vai perder o emprego, que vai substituir, tipo, o time de dados falando, pô, mas se o IA já faz o SQL, por que que eu preciso codar SQL? Uhum. O ponto aqui é abrir a cabeça e pensar, cara, se eu vou ter uma IA que vai fazer para mim o que eu básico posso fazer? operacional, O que eu posso eu fazer? posso, como ser humano, utilizar o meu cérebro para ser Fazer outra coisa. estratégico Perfeito. e parar de ser operacional. E Perfeito. esse E é é o difícil, passo. né? E É difícil, porque É você muito demorou. difícil. Você estudou anos SQL, né? Não, e você teve Você se muito matou valor. para aprender SQL. E era por que que difícil pra agora... caralho quando tu Não, entrou pra poder. E ao Agora é mesmo mó fácil, é, né? E ao mesmo tempo te valorizaram tanto por isso. E Exato. agora É. Não, isso não, virou parece uma que o que você era commodity. sempre conhecido como, porra, esse Isso cara é virou uma gênio, ele sabe commodity. SQL. É isso. Virou commodity, irmão. Mas acho que isso é um ciclo bem forte da gente que trabalha com digital, tá? E eu bato muito nessa tecla, porque pra mim existem 3 ciclos, né? Um que aconteceu e 2 que estão acontecendo. Houve uma época, talvez quando eu comecei a trabalhar, vocês começaram a trabalhar, que diferencial, pacote Office. Então, se você soubesse pacote Office e digitação, você era um monstro. Porque você sabe Word, Excel, PowerPoint. Não tô nem falando de você saber outra coisa. Word, Excel, PowerPoint, você era um monstro. Se você ainda tivesse digitação, pô, digita sem olhar. É um absurdo. Todo mundo sabe Que não pacote tem Office. problema nenhum Não, você digitar exato. olhando pro teclado. Né? Mas todo mundo tem pacote Office hoje. Além de todo mundo ter pacote Office, a gente também tem digitação para todo mundo sabe fazer. Aí virou um segundo ciclo, na minha visão, que é, cara, essa pessoa sabe alguma coisa de analytics e mensuração. Então virou ali, ó, diferencial. E aí, para mim, isso ainda está no estágio do diferencial. Mas está começando a virar, e eu já vejo vagas de Martech, vagas de produto que não fala habilidade disso, porque tá implícito que você precisa saber isso. Tá começando agora o diferencial saber ter IA. Que daqui a pouco vai estar implícito que você sabe usar isso. A gente tava começando a ir pra uma onda dessa. E aí, eu tenho outras perguntas para fazer para vocês aqui, já somadas à inteligência artificial, mas antes, a gente tem que falar pra galera um ponto muito importante, que é, a gente tá falando de alinhamento de backlog, de marketing, growth, TI. Tem uma parada que resolve essa porra toda, que é chamar os outros pra tomar um café, mano. Tu sabia Eu disso? tenho o melhor café pra você Porra, chamar. a Tu pessoa chama pra pro tomar um cafezinho, café, pô. irmão, Muito pra trocar forte. ideia. Exatamente. Se for coffee mais, então... Coffee mais muito forte, você já sabe. Tem café em grão, café em cápsula. E no link da descrição tem um mimo, um afago, um carinho, um abraço. E uma promoção que sempre tá rolando lá, beleza? Já rolou pressa francesa, já rolou caneca, já rolou algumas coisas lá. Só você clicar no link da descrição que você vai ganhar esse aí. abraço E aí, de olha graça só que da Coffee legal. Mais. Imagina então se os nossos entrevistados recebessem. Porra, aí seria perfeito, pô. É pra isso que eu vim, gente. E detalhe, a gente ainda tá Brincadeira. dando um copo que é multiuso, tá? Olha. Não, esse daqui é o copo original do café. Original do café. Copo Aqui no Rio de Janeiro, Posso é fazer esse um daqui. unboxing? Posso fazer um Pode. pode Aqui fazer no um Rio de box. Janeiro, os lugares que você Tô bebe à obrigada. noite, normalmente de 9 a meio-dia, Ah, servem café. Esse nesse é o copo. copo de café. Aqui sim. Que você Esse é o molha o copo pão de com manteiga aí café. dentro. Esse é o copo. Cara, Dependendo do horário que isso. você tá vendo é café. Sabe qual é o nome depois disso? você outra coisa. Sabe qual é o nome Multiuso, disso? Métrica Branding. Pô, eu tava Muito precisando- bom, eu já gente. tinha caneca, tava precisando. Muito Aí, obrigado. Vocês vieram pro happy hour Obrigada. à noite, vocês tomam um chopp nisso. Amanhã de manhã lava e já bota o café. Ah, É multiuso, pô. eu vou usar mais à noite. É porque, né? Você vai falar, prefiro o de noite Pô. do que o café. Mas Ó, muito obrigado. Boa. Café, desconto no Coffee Mais tá na descrição, no QR Code pra vocês apontarem aqui, mas é uma boa estratégia.
Chega, pô, trouxe um café pra gente experimentar, vamos trocar ideia tomando esse café? Vamos Aí tomar tu- um cafezinho. Tu aí. bate lá na tecnologia, tu bate no growth, no marketing, a gente sentada ali numa sala tomando café. Pô, café é bom, né? Pô, sabe o que seria melhor ainda? Se a gente fizesse aquele backlog andar desse jeito, você começa a chamar. É É um uma dos- boa estratégia. Isso é uma parada que É. as pessoas negligenciam nas empresas e isso é muito importante. Você criar laços ali dentro e montar relacionamentos vai te ajudar Não, bastante. lá no escritório, uma das coisas que mais une as pessoas é falar do café. Aí, viu? Tem Viu? um que apresenta uma técnica diferente. AVCzinha, Aí o outro é. traz com outro equipamento e tal. Exatamente. É. Eu tenho uma pergunta pra vocês aqui, em cima de muito do que a gente tá falando, pra gente também poder falar um pouco de resultado em cima disso. Mas eu queria falar sobre experimentação, IA e resultado. A gente bateu muito rápido aqui na IA, mas como é que vocês entendem hoje que o uso da inteligência artificial auxilia os times? Não só GIA aqui, não, mas eu tô falando mais no sentido de você ter as informações mais rápidas, um analytics conversacional da vida, a gente sabe que a Amplitude tem isso hoje e tal. Então, como é que vocês entendem que a IA potencializa, como você trouxe um pouco, o uso disso? Em cima disso, como que vocês veem que é possível a gente escalar a experimentação com a IA? E aí, por último, como que isso, junto com alguém que compra o barulho, uma liderança que compra o barulho, permite você mover ponteiros e estar protagonista? O que quer dizer com estar protagonista? É muito comum no mercado, e vocês, por favor, desmintam se vocês não concordarem comigo, que você veja, por exemplo, que alguém lançou uma parada mega disruptiva. Aí quando você vê, você fala, nossa, você viu o que a empresa tal, concorrente fez? Muito foda, né? Sim. Ah, cara, a gente tem que fazer essa porra. E aí você não tá protagonista, você espera o mercado lançar algo pra copiar o que o mercado lança. Talvez você copie melhor e você se torne protagonista, mas você nunca tá na área da experimentação, na vanguarda disso. Você espera alguém experimentar e fala, porra, fizeram e deu certo, copia. E eu vejo isso muito, muito no dia a dia de várias empresas que estão no mercado. E normalmente, não necessariamente estão copiando empresas brasileiras, estão copiando empresas gringas que fizeram alguma coisa, olha pra lá e fala, pô, copia, não sei quem lançou aquilo. Isso me deixa muito puto. Então, como é que vocês veem isso acontecendo no dia a dia? A IA, o uso desse analista conversacional, potencializando um pouco melhor esses quick wins dos times, com essa ajuda nessa cultura de experimentação e ela sendo um pouco mais avançada, uma velocidade maior, e o resultado que isso dá ou o resultado que isso não dá caso uma liderança chegue, não, ninguém vai usar IA. E experimentação aqui, na realidade, a gente vai ter um comitê que vocês vão imprimir para mim que vocês querem. Eu já vi isso, tá? Vocês vão imprimir para mim que vocês querem fazer e na reunião eu vou riscar o que eu acho que não faz sentido. Eu já vi isso, tá? O cara senta na cabeceira, um bagulho com 10 folhas e todo mundo esperando ele. Não, eu posso explicar? Pode, então explica. Não, então essa aqui não. Reprovada. Aposto que é oriental. Ele escreve reprovada e devolve a No folha. papel, isso é coisa de japonês. Eu posso falar que eu sou japonês. Né? Tá no seu lugar de fala. Todo mundo no lugar de fala, assim, que adora um papel ali. Boa. Mas o que eu ia falar é que talvez a minha resposta não seja a que você espera. Mas a verdade é que a maioria não sabe utilizar ainda IA. Completamente. E tá todo mundo falando de IA. Como tudo, né, gente? Quando chegou Big Data, todo mundo falava de Big Data. Quando chegou experimentação, todo mundo fala de experimentação. Quando chegou IA, todo mundo tem no seu backlog, principalmente de produto. Quem é de produto vai falar, puta, é verdade. Tem uma prioridade de IA. A pergunta é, pra quê? Pra que você tá fazendo isso? Você sabe pra quê? Perfeito. Como que você vai utilizar isso? Você tem os dados de qualidade, você tem a estrutura de Martech, você tem as pessoas compradas. Porque se você não tiver, meu amigo, não tem IA que vai funcionar direito. Você ia first mesmo ou é só porque tá no hype, né? Exato. Então, acho que esse é um cuidado que as empresas precisam tomar e todos os clientes que a gente vê falam muito sobre IA, inclusive quando a gente fala sobre as soluções que a gente trabalha, a gente fala também de IA. Mas a verdade é que tá todo mundo engatinhando ainda, né? Então, óbvio que tem empresas muito tecnológicas que já estão mais avançadas, que já está falando, como por exemplo, eu comentei de hiperpersonalização, ou seja, de fato, eu não estou falando de personalizar um grupo de pessoas, um segmento, eu estou falando de fazer um comunicado no momento certo para você, Gustavo, e saber se eu mando ou não essa mensagem baseado em IA. Porque eu, com meus dados corretos, com todas as informações que vai vir de tecnologia, de negócio, de produto e, enfim, Martech, eu consigo responder isso e saber que é o momento certo de falar com você. Mas se eu não tiver essa fonte de informação, dificilmente uma IA vai funcionar. E aí é onde eu vejo com muita frequência, e acho que a tendência é mais,
empresas se desesperando, precisando estar, porque uma empresa lá fora fez, Uhum. quero fazer, só que você não tá nem com a estrutura da base pronta. Exatamente, aí você vai plugar IA. Porque assim, ainda Vai tem plugar, isso, né? vai alucinar que baseado no teu dado tá cagado. Não, não é nem só isso. É o fato de você plugar IA no produto como feature mesmo e você não tá orientado a, por exemplo, cara, será que eu preciso de uma IA generativa para isso daqui? Ou eu preciso de uma especialista? Ou sacou? Tipo, Sim. acho que até para você colocar dentro do produto precisa de um certo nível de maturidade mesmo, para você entender. Tipo, porque hoje em dia a gente vê a galera querendo plugar IA o tempo todo, mas na maioria das vezes não é IA generativa que você tá usando no seu chat GPT, que é o que você vai desenvolver pro seu produto. E aí, tipo, aí batendo no marketing, né? Aí marketing, porra, tem que ter IA aqui dentro. Ou um cara leigo tem que ter IA aqui dentro do meu produto. Só que a IA que ele quer colocar, às vezes não tem nem sinergia com o que o produto dele faz, sacou? Ele vai precisar de uma outra coisa para poder conseguir rodar ali, por exemplo, fazer a personalização. Ele vai usar muito mais o machine learning, ele vai usar outras técnicas do que só Sim. IA generativa. Ah, pô, peraí, eu vou pegar então minha base inteira de produtos, a cada request, vou mandar o chat GPT ler os produtos e vou mostrar na home. Isso não existe, entendeu? Isso não é personalização, tá ligado? E aí eu acho que tem uma coisa muito importante com IA agora, que aí é opinião própria, Bruno. A curva de encantamento com a IA, ela é bem rápida, né? Perfeito. Sobe, ela é absurdo no primeiro momento, mas depois já cai. Ela cai. Até com o ChatGPT mesmo. Bruno, de setembro agora, de 25, usando o ChatGPT, tá muito mais tranquilo e calmo, não achando que vai mudar tudo do que eu tava meses atrás. Porque você começa a aprender que tem um certo limite se você não tá bem preparado para usar. O que é que eu falo nisso no sistema, assim, de analisando o Martech e as outras coisas, que em termos de potencial, ela pode fazer muita coisa. Então, ela pode ser uma IA conversacional ali, que você vai enviar uma pergunta, ela te manda um relatório, ela pode agregar um contexto para aquele relatório, pode falar, pô, seu histórico é esse e tal, pode já sugerir algumas ações que você vai fazer também com aquilo. E, por exemplo, no Amplitude, o produto que a gente trabalha, tem a possibilidade da IA também já gerar automaticamente testes ali que você pode trabalhar com experimentação. E você pode chegar no nível mais completo possível, que é você automatizar essa tomada de decisão. Ou seja, pô, roda o teste por X tempo e você pode tomar a decisão de qual vai ser o melhor teste, qual vai ser a melhor alternativa. Perfeito, né? Mas quem de fato está utilizando, ou quem pode utilizar isso, é quem fez o feijão com arroz muito bem. O que a gente estava falando, será que você consegue diferenciar Lucian e Gustavo dentro do seu produto? Você tem o histórico dele, porque tudo isso só consegue ser feito e botar para rodar com impacto real se você tem todo o anterior muito bem organizado e tudo certinho, entendeu? Então a gente vê muita gente querendo chegar a utilizar, mas a gente tem que dar alguns passos para trás para organizar tudo aquilo que a gente está falando aqui, né? No final, é o que a empresa já deveria estar fazendo desde o começo e a gente ainda não está fazendo, porque é isso que vai potencializar depois IA no seu negócio, porque senão fica literalmente 6 por meia dúzia, sabe? Ela não consegue agregar muita coisa, porque você não tem muita coisa ali no histórico. Acho que o Gemini fez um serviço muito interessante para o mercado com relação a isso, porque, e aí falando de chat GPT e Gemini App, por aí vai, mas é porque enquanto tava o chat GPT lançando funcionalidade, modelo a cada... quietinho, é Ele ficou verdade. bem quietinho, justamente fazendo o que você falou. Não, peraí, deixa eu olhar essa porra aqui. Vamos ver quais são as Pra melhores... quando lançar direito. Pra quando né? eu lançar e fazer bem feito, assim, acho que esse é um ponto positivo. E até de um case de você observar mesmo, que agora o próprio Sun Altima diminuiu a quantidade de não, IGI, ou não, o novo modelo é mais foda do que de fato ele realmente é. O Gemini, ele meio que equilibrou um pouco esse lançamento desenfreado de funcionalidades. Acho que isso é interessante, porque pela primeira vez nesse momento que a gente tem de uso da inteligência artificial, a gente tem um tempo agora para respirar e de fato aprender e não ficar tipo aprendendo enquanto tá lançando mais 15, 20, 30 coisas novas. Isso é um ponto interessante. Cara, pra gente ir pros finalmente, por incrível que pareça, viu? Mas já? Bizarro, né? 1h e pouca já 1h e aqui. 20. 1h e 20. De papo, aqui papo é bom. Porque o Faltava papo só é uma. bom, né? Eu falei que eu tava em casa. Eu ia fazer um bate-bola com vocês aqui, em cima disso, fazendo a pergunta para um, e aí você pode falar muito rápido, e depois você contextualiza, e depois eu faço a pergunta para outro, uma outra pergunta. Você fala o que tá no coração e depois contextualiza, tá bom?
Uhum. Fechou? Fechou? Então eu vou começar pelo Bruno pra te facilitar, tá, Tá Aline? bom, é Tá bom, né? Aí, deixa o Bruno fazer primeiro. Brunão, tem que falar rápido e depois pode contextualizar, tá? Tá. Mas vamos lá. Cara, GenAI que a gente tá falando aqui pra caramba, ela promete muito personalização em escala. A gente tá falando, inclusive, no momento onde a OpenAI comprou a Systag, uma empresa de teste AB, e supostamente o ChatGPT vai começar a fazer isso. Onde isso que ela promete já tá funcionando e o que é só PowerPoint bonito que o guru sobe pra falar em eventos? Eu gosto Salvei, hein? A cara da Aline foi assim, cara, deu uma salvada. Só que bom que você pergunta isso pro Bruno e não pra mim. Não, eu gosto muito de. Aí eu vou compartilhar um exemplo do dia a dia. Eu gosto muito de usar para agregar um pouco mais de contexto com informações externas de algo que eu estou fazendo no interno ali. Então, essa é a situação que eu tenho. O que é que você consegue agregar para isso? Mas também eu não boto ela numa posição de tomar decisão por mim. Eu só agrego algo que eu já tô rodando no dia a dia. É meio como é que eu tô usando no Entendi. momento. Então, mas você acha que isso é uma questão que o mercado tá conseguindo usar também? Ou é só PowerPoint bonito que o cara. Eu não vou falar a empresa, mas a gente foi num evento que o cara mostrava uns bagulho lá e depois a gente foi descobrir que não tá pronto. Era vídeo. Eu acho que a gente tá vivendo uma corrida do ouro, né? E até aquele Ah. ponto que a gente falou no. Pô, já tô me estendendo bastante. Eu não sei se você lembra, mas É um vai ser bate-bola. curto. Não, É. vou falar assim, não, vou deixar. E depois A gente tá você- vivendo uma corrida do ouro, vai, Aline. Joga a bola, Não, eu né? vou fazer outra pergunta pra você agora. Relaxa. Minha pergunta pra você agora é a seguinte: a gente falou muito de Martech, a gente falou, pô, tem que ter um time de Martech. A gente falou, não, talvez o Martech vai trazer tecnologia, vai trazer marketing pra dentro, produto pra dentro, vai ser uma área só. Aí você trouxe um outro ponto que às vezes o time de Martech de uma empresa é uma pessoa ali, uma uni, né, um unicórnio que não consegue sair de casa. Mas, na sua opinião, cara, modelos preditivos, Martech, que a gente falou aqui, eles são acessíveis a empresas médias ou só Big Tech e quem tem muito dinheiro consegue fazer isso hoje? Não, 100% acessível. Vai. Basta querer, priorizar e ter uma liderança que compra a ideia para que tenha tempo hábil para desenvolver os modelos. Se você tiver isso, qualquer empresa consegue criar os seus modelos. Porra. E talvez em cima de tudo que a gente falou aqui no Luciano, no podcast inteiro, um dos maiores problemas é temos que chamar as lideranças para conversar. Pô, pelo amor de Deus, né? A Tá num solução lugar e o maneiro que eles problema. podem conversar? Aonde? Lá na Analytics Summit, pô. Dia Aí, 16 de gente. outubro, Vai ter os pô. dois da Minders, Vai inclusive, ter lá os pra dois falar da com a Aline e Minders com o lá, Bruno, pô. olha Você pode só. falar Isso. diretamente. É isso, a solução é a pessoas e o problema são as pessoas. É isso. Exatamente. É isso. Que No isso, final hein? do dia, as empresas são feitas de pessoas. Né? Exatamente, tudo. Aulas cria. Cara, aí, né? Isso Pode- aqui, ó, daria pra ficar mais 3 horas falando. Eu fico aqui fácil. Só que, né, a gente tem que almoçar, pô. Por favor. É, e tem Já mais deu coisa medinho pra de café fazer, tem também, um tem Tô café. com café. fome, Pô, é. né? Brunão, obrigado pela tua participação mais uma vez aqui, meu camarada. Valeu demais por ter agregado aqui o nosso papo, viu? Obrigado vocês pelo convite. Quando precisarem, só é uma mensagem de WhatsApp, tô aqui. Basta um oi. Aline, sempre uma honra te receber aqui, com tudo que você agrega pro nosso papo. Obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigada a vocês. Foi ótimo fazer parte Bom. desse papo. E é isso, né? Parece que foi 15 minutos de conversa. A gente falou bastante. A gente falou muita besteira também. Então, vocês ignorem as besteiras. Mas espero que tenha aí contribuído para vocês pensarem um pouco sobre essas estratégias que, no fim das contas, a gente tá falando de pessoas. Boa. Luciano, tu não fez mais que a tua obrigação, então eu não te agradeço. Só, pô, que bom que você veio, né? Que bom que você veio, Que não. bom Não que tem você fez essa opção. Fez mais que tua obrigação. obrigação, Eu tá não ligado? tenho opção, pô. Mas você que assistiu a gente até agora, não esqueça, tá no Spotify, dá 5 estrelas. Se for dar menos que 5, pode passar batido. Ativa o sininho. Se você tá no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário pra gente ler também. E lembre-se, toda quinta-feira tem episódio novo no YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, pra você ouvir aí em todos os momentos. E mande mesmo um comentário que você achou, troca ideia. Por quê? Porque no nosso quadro Analytics News, que a gente fala das notícias do mercado, a gente pega também os comentários da galera pra trocar uma ideia Exatamente. e entender. Fechou? Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!